amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos conferir animações insanas. Isso mesmo, vamos falar aí sobre o Estúdio Ghibli, que está fazendo seus 40 anos, né? E claramente a gente tem que comemorar, assim como o nosso país está comemorando fazendo a Ghibli Fest, que é um evento, né, basicamente dos cinemas, trazendo filmes do Estúdio Ghibli de volta para o cinema. Alguns estão voltando para o cinema, mas alguns nunca foram lançados oficialmente no cinema aqui no Brasil. E por isso, mais um motivo de você talvez garantir os seus ingressos aí. Lembrando que o vídeo não é patrocinado, quem dera fosse, mas a gente quer falar um pouco aí sobre o Estúdio Ghibli aqui no canal, né? E claramente, né, festejando aí seus 40 anos de história ou até um pouquinho mais, mas vocês já vão entender sobre isso. Então já deixa aquele like animado, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E simbora então para falar um pouquinho sobre o Estúdio Ghibli. Tá aí uma questão. Estúdio Ghibli, você fala Ghibli, Ghibli, como é que você fala aí? Porque, né, muita gente até se pergunta. Eu falo Estúdio Ghibli. E para começar de fato, vamos falar então dessa Ghibli Fest, ou Ghibli Fest, como eu gosto de chamar, né? Que é então esse festival do cinema que vai passar em vários cinemas pelo Brasil. Pelo site estudioghibli.com.br você consegue ver se no cinema da sua cidade vai estar disponível, né, essa lista de filmes que eu vou mencionar. Os links dessas fontes que eu vou utilizar no vídeo vão estar aí embaixo no comentário fixado, beleza? Para agilizar aí o processo, vocês não ficarem perdidos procurando, tranquilo? Então, como vocês podem ver aí, a gente está no site, que está então também, né, comemorando os 40 anos da existência do Estúdio Ghibli. E ali tem algumas informações, né, para você conferir, mas o que nos interessa é a primeira parte, que vai, né, estar aí disponível este ano. Mais precisamente a partir do dia 18 de setembro de 2025, e vão estar disponíveis 14 filmes do estúdio para você escolher dos 22 filmes oficiais lançados pelo Estúdio Ghibli, beleza? E bom, diga-se de passagem, talvez essa primeira parte seja a mais interessante. Mas enfim, vou ler aqui a lista, né, para vocês saberem aí dos filmes que vão estar passando. E o primeiro deles vai ser A Viagem de Chihiro, ganhador do Oscar, né, que foi lançado em 2001 no Japão, mas em 2002 nos Estados Unidos, que eu vou falar um pouco mais sobre isso um pouco mais para frente aí no vídeo. Vai passar também Meu Amigo Totoro, de 88, Túmulo dos Vagalumes, um filme emocionante, O Castelo Animado, Ponyo, Uma Amizade que Veio do Mar, Sussurros do Coração, Nausicaa-ando Vale do Vento, na verdade eu não sei como se pronuncia, mas enfim, é isso aí que vocês estão vendo, Meu Vizinho Os Yamadas, Ponpoco, Memórias de Ontem, Eu Posso Ouvir o Oceano, Porco Rosso, Vidas ao Vento, e o Serviço de Entregas da Kiki, de 1989, compondo assim então os 14 primeiros filmes da Ghibli Fest. A segunda parte vai passar nos cinemas em 2026, mais ou menos nessa mesma época, mas ainda não foi divulgado a data exata, beleza? Então vai ter esse hiato aí, até mesmo para os cinemas se programarem. Porque, né, temos muitos lançamentos, eles têm que encaixar esse festival, né, dentro da programação do cinema. E que vão ter aí, então, o restante dos outros 8 filmes em cartaz o ano que vem, em 2026, que já está recheadíssimo de lançamentos, né? Mas, enfim, esse então vai ser o Ghibli Fest, né? Levando aí cerca de um ano de festival do Estúdio Ghibli, se a gente for colocar essas datas aí, né? Vai começar esse ano e a segunda parte só ano que vem. E bom, essa então foi a homenagem do cinema brasileiro para o Estúdio Ghibli, fazendo então esse festival. E para vocês relembrarem, né, eu vou falar os títulos do Estúdio Ghibli e mencionar algumas curiosidades sobre eles, beleza? Eu vou fazer aqui por ordem de lançamento e algumas das curiosidades quando eu quiser falar alguma coisa, basicamente, né? Então a gente vai falar aí um pouquinho sobre a trajetória, né, e todos os filmes lançados do estúdio para vocês. Bom, a gente pode começar aí com Nausicaa, do Vale do Vento, de 1984. Tem 89% de aprovação do Rotten e foi aí o primeiro filme pré-Ghibli, né? Que é considerado parte do catálogo, mas o estúdio não era o que é hoje, né? Como Estúdio Ghibli mesmo.
Era assinado apenas pelos diretores que estavam envolvidos na época, que depois disso resolveram fazer, né, o Estúdio Ghibli de fato. E para seu primeiro filme, eles fizeram O Castelo do Céu, de 1986, que é considerado o primeiro filme lançado sob bandeira do Estúdio Ghibli, recém-fundado por Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki, que acabou se tornando aí um marco absoluto na história da animação no cinema, como foi também o primeiro filme oficial produzido pelo Estúdio Ghibli, que foi fundado em 1985, sendo esse então o primeiro filme oficial Estúdio Ghibli, que foi lançado um ano após, né, a fundação do estúdio. Depois tivemos aí em 1988 o lançamento de Meu Amigo Totoro, que é considerado até hoje o mascote oficial do estúdio, com 93% de aprovação. Aí tivemos também em 88 o filme Túmulo dos Vagalumes, que tem aí impressionante 100% de aprovação no Rotten, chamando muito atenção para o estúdio. E seguindo assim o seu sucesso, tivemos também o Serviço de Entregas da Kiki, de 1989, com 98% de aprovação. Seguido dele temos Outra Insanidade, Memórias de Ontem, de 91, com também 100% de aprovação. Porco Rosso, O Último Herói Romântico, de 1992, com 95% de aprovação, que foi um histórico insano para o estúdio, que até aquele momento, né, a gente via que realmente era diferenciado. A gente não, né? Porque eu não era nem nascido, mas enfim. Eu Posso Ouvir o Oceano, de 93, com 88%, que foi um filme lançado para a TV no Japão e um pouco desconhecido, né, dentro do âmbito de lançamentos aí para o cinema, né, pelo circuito comercial, e muita gente acaba não conhecendo. A Grande Batalha dos Guaxinins, de 94, com 86% de aprovação. Sussurros do Coração, de 1995, com 94%. Princesa Mononoke, que é uma carta de amor, né, para os fãs da obra, que é insano, de 1997, com 93% de aprovação. Meus Vizinhos, os Yamada, de 1999, com 78% de aprovação, que foi também um marco para o estúdio, para o cinema, trazendo aí um estilo em aquarela um pouco mais simples, se assim a gente pode dizer, mas completamente insano para uma animação de 99. Depois se seguiu para o que eu chamo, né, para minha vida, a era de ouro aí do estúdio, para mim, por exemplo, e também para o cinema internacional, com A Viagem de Chihiro, de 2001, com 96% de aprovação. E foi esse filme que ganhou o Oscar de animação, lançado em 2002 nos Estados Unidos, para ser indicado ao Oscar de 2003 para filmes lançados em 2002. Então aqui é um pouco confuso e eu vou explicar um pouco mais, né, quando eu for falar sobre o top 5, né, das melhores animações do Estúdio Ghibli, na minha opinião, para mim, né. Depois tivemos O Reino dos Gatos, de 2002, com 89%, que seria um spin-off de Sussurros do Coração. Tivemos também O Castelo Animado, de 2004, com 87% de aprovação. Um Pequeno Deslize em Contos de Terra-Mar, de 2006, com 41% de aprovação. Mas ainda assim, o filme acaba não sendo ruim, né? A crítica achou ruim, mas muitos fãs gostam. E ele foi dirigido por Goro Miyazaki. Depois tivemos Ponyo, Uma Amizade que Veio do Mar, de 2008, com 91% de aprovação. O Mundo dos Pequeninos, de 2010, com 95%. Da Colina Cocorico, de 2011, com 86%. Vidas ao Vento, de 2013, com 88%, sendo esse o último filme dirigido por Hayao Miyazaki, que se decidiu se aposentar, né, e dar aí basicamente um hiato para os fãs do estúdio, que amavam, né, os filmes do diretor. E a partir daqui se seguiu uma nova era para o Estúdio Ghibli, com O Conto da Princesa Kaguya, de 2013, com 100% de aprovação. Lançado no mesmo ano, né, de Vidas ao Vento. Inclusive, os dois foram indicados ao Oscar de Melhor Animação, mas infelizmente não ganharam, mostrando-se um ano bem forte para o estúdio, apesar, né, da saída de Hayao Miyazaki. Posterior a isso, em 2014, tivemos As Memórias de Marnie, eu não sei pronunciar direito, mas enfim, com 92% de aprovação. Seguido aí para uma empreitada um pouco diferente em 2016, com A Tartaruga Vermelha, que não é considerado, né,
um filme do catálogo do estúdio Ghibli por ser coproduzido por outro estúdio, um estúdio europeu, o ID Bunch. Por isso acaba não fazendo parte do catálogo do estúdio. E depois seguindo para 2020 com Aya e a Bruxa, considerado por muitos o pior filme do estúdio, o que muitos chamaram de o fim da era do estúdio Ghibli, porque eles tentaram apostar nesse primeiro filme em CGI, o que estava meio que mostrando que eles queriam se igualar à Disney, né, seguindo aí um outro caminho, o que acabou não dando certo, porque não é algo, por exemplo, do estúdio Ghibli, né, do DNA do estúdio Ghibli, e ficou aí com 29% de aprovação. Considerado por muitos, né, como eu disse, não só da crítica, mas também dos fãs, o pior filme do estúdio. E então, em 2023, tivemos O Menino e a Garça, com 97% de aprovação, marcando o retorno de Hayao Miyazaki após o hiato de 10 anos do diretor, sendo também um sucesso de crítica e em premiação, ganhando o Oscar daquele ano como melhor animação, fora outros 7 prêmios importantes, como o BAFTA, Globo de Ouro, Japan Academy, que eles dão um pouco mais de valor, e entre vários outros. O filme realmente foi um marco para o estúdio e também para o cinema. E aí eu vou fazer aqui rapidinho, né, o meu top 5 de melhores filmes do estúdio, né, que tem aí um monte de coisas, né, eles não só dirigiam filmes, mas também dirigiram vários comerciais, algumas coisas para TV, e, né, outros projetos menores, mas como o foco principal é o cinema, eles tiveram aí 25 projetos, entre 3 deles, né, que foram ali, né, de outras coisas, mas ainda assim um estúdio, né, que vem lançando muitos filmes nesses 40 anos de história. No meu quinto lugar eu tenho que colocar o filme O Castelo Animado, porque foi uma época importante da minha vida, porque o filme estava sendo lançado em 2004, ano ali que eu estava fazendo 10 anos. O filme, né, acabou chegando até mim porque eu estava muito fissurado ali com animes, né, que eu estava descobrindo, Dragon Ball, Pokémon, Cavaleiros do Zodíaco e algumas outras coisas, então eu estava realmente muito interessado. E logo, né, no ano seguinte, eu estava começando a saber um pouco mais sobre internet, né, porque não era tão famoso assim na época essa questão de internet, e a gente tinha que fazer algumas gambiarras, né, como ir na casa de um amigo que tinha uma internet de escada, ou até mesmo, né, as famosas lan houses, que você comprava a hora ali na internet e ficava vendo algumas coisas. Então eu entrava em vários fóruns, vários blogs, né, em lan house, ia na casa do meu vizinho, que é o editor aqui do canal, meu amigo até hoje, e o filme fez parte desse, né, dessa questão aí. Não foi o primeiro filme do estúdio que eu tive contato, que foi o top 1, que vocês vão saber aí quando a gente chegar, mas um marco bem importante, trazendo uma perspectiva um pouco diferente, fantasiosa e bem com um traço japonês mesmo, né, como eu gosto de chamar aí as japonesices, que envolve o mundo dos animes, por exemplo, né. Então esse filme aqui foi uma parada bem importante. E o filme tratava de coisas mais adultas, né, e eu como criança, né, eu acabei não me identificando com a história, mas eu entendi o que estava querendo dizer algumas coisas. Então o filme acabou me atraindo por questões aí um pouco diferentes, talvez, da maioria. Pelo seu visual deslumbrante, pela história que estava sendo contada, talvez. Mas a parte mais interessante é como isso estava sendo contado, com uma leveza, mas ainda assim com uma mensagem crucial. Uma questão de identidade que a gente estava acompanhando Sophie, que acabou sendo amaldiçoada por uma bruxa e se tornando assim uma velha, buscando abrigo, né, em um castelo mágico animado que andava por aí. Então fica aqui no meu quinto lugar, o Castelo Animado. Seguindo agora para o quarto lugar aqui na nossa lista, temos O Menino e a Garça, o retorno de Hayao Miyazaki após o hiato aí de 10 anos. O filme foi um marco muito importante para o estúdio e não só isso, para a animação no geral, mostrando que animações 2D têm ainda muito fôlego, né? Muita gente acha que 3D estava reinando, mas vimos aí uma pequena reviravolta, se a gente pode chamar assim, porque não é uma questão de só fazer dinheiro, mas mostrar também como
produtos de arte podem sim render dinheiro, ganhar prêmios, ainda assim ser bons para todos os públicos. Mahito é o protagonista e, diga-se de passagem, é um protagonista mais quieto. O protagonista aqui, na verdade, é a história, ou no caso, a jornada de Mahito, que assim, uma loucuragem de filme, uma insanidade de Hayao Miyazaki, né, no estúdio Ghibli, que não tem, sei lá, diálogos insanos ou coisas do tipo, até mesmo porque isso quase não tem realmente no filme. Mas a jornada, ou como a jornada está sendo construída e mostrada, é a beleza do filme, onde Mahito vai ter que enfrentar o desconhecido, enfrentando seus medos, assim como você muitas vezes na vida. Por isso que você acaba se identificando com o filme por muitas vezes, né? Mostrando que mesmo você tendo medo ou, né, tentando descobrir certas coisas, você precisa avançar. Pelo menos uma das mensagens que eu entendi do filme. Comenta aí embaixo se você achou outra coisa, né, que seja mais importante do que essas que eu mencionei aqui. Então, O Menino e a Garça, né, apesar de ser um filme mais novo, mais recente, né, do estúdio Ghibli, ainda assim, né, coloco aqui ele no quarto lugar. E temos aqui no nosso terceiro lugar, isso mesmo, começando o nosso pódio, com um filme um pouco diferente, dirigido por Isao Takahata. Esse aqui é um filme bem diferente e eu assisti em um contexto diferente, né? Eu estava ali entrando na adolescência, porque quando eu descobri o estúdio Ghibli, por exemplo, sei lá, o estúdio já tinha seus 20 anos praticamente, cerca de, sei lá, vamos ver, 15 anos mais ou menos. Quase 20, né? Mas enfim, já tinha sido lançado muita coisa. E a era, né, de ouro do estúdio, lançando absurdos, já havia passado e a gente já tinha um catálogo insano para assistir. Então, esse aqui estava na minha lista, mas eu fui deixando para, né, mais pro lado, deixando ali meio por último, porque se tratava de um tema mais sério, um tema mais emocional e aquele negócio, né, adolescente. E rapaziada, eu não sabia o que estava para acontecer naquele momento que eu dei o play, porque foi um dos filmes mais emocionantes que eu assisti na minha vida e eu não sabia que era possível chorar vendo o desenho. E sim, Túmulo dos Vagalumes é uma experiência que eu acho que todo mundo deveria ter, mostrando os horrores da Segunda Guerra Mundial, ou no caso pós Segunda Guerra Mundial, porque o filme ele se passa alguns momentos antes do fim da guerra, mostrando assim a devastação de uma guerra dentro de um país. Onde vamos acompanhar dois irmãos que tentam sobreviver a todo custo, em meio à fome e à destruição da sua família e do Japão, o que ocasionou aí, né, praticamente a destruição de parte da vida deles, e tudo que eles sabiam que existiam foi reduzido a escombros. Então a gente vê aí um dos filmes mais emocionantes com o tema de guerra já feitos. Assim, uma outra vibe do estúdio, o que acaba diferenciando, né, os dois diretores, onde Hayao Miyazaki acaba indo mais para esse lado fantasioso, passando as suas mensagens, e o Isao Takahata acaba indo mais para um lado, né, sei lá, realista da coisa, mostrando que desenho não é só para criança. Vai por mim. Túmulo dos Vagalumes é insano. Tem 100% de aprovação no Rotten. Não pode ser qualquer filme. E para o nosso segundo lugar temos Meu Amigo Totoro, ou Meu Vizinho Totoro, se você preferir, né? Mas enfim, esse aqui é um filme insano, um dos melhores filmes do estúdio, e não é à toa que é o mascote do estúdio, amado pelas crianças e pelas gerações, né? Meu Amigo Totoro é realmente uma experiência diferente, que celebra a infância e também, né, a questão da imaginação, da natureza, né, e das brincadeiras, onde duas meninas acabam se mudando com seu pai para o campo, né, mais afastado da cidade, enquanto sua mãe está hospitalizada. E por conta disso acaba tendo algumas questões, né? As duas irmãs então acabam começando a ver criaturas fantasiosas da floresta, incluindo Totoro, que acaba sendo seu protetor. O filme traz esses aspectos fantasiosos, mas esse também não é o foco principal do filme. A parte da fantasia é uma representação do que elas estão passando, mostrando que em momentos difíceis as crianças acabam se apegando a outras coisas, o que, né, é uma forma de proteção talvez, né? Mas enfim, Meu Amigo Totoro é uma insanidade, considerado por muitos, né, o melhor filme do estúdio, talvez, né, porque
o estúdio considera ele o mascote, né, do estúdio, mas eu ainda prefiro um em específico que foi a minha primeira experiência com o estúdio Ghibli. Então vamos lá. A Viagem de Chihiro, meu top 1, meu filme favorito do estúdio Ghibli. Trazendo aí a história de Chihiro, obviamente, uma garota de 10 anos que acaba fazendo uma viagem com seus pais, mas a viagem acaba saindo um pouco do controle após os seus pais acabarem caindo, né, em uma armadilha de yokais, né, sendo transformados em porcos. É, isso mesmo que vocês ouviram, porcos. E então Chihiro acaba tendo que trabalhar para alguns, né, desses yokais, incluindo, né, um hotel ali que ela tem que fazer alguns serviços para conseguir livrar os seus pais dessa maldição ou dessa armadilha que seja, né? Chihiro então vai estar em contato com um mundo um pouco peculiar no ponto de vista geral, né? Porque ela vai meio que para o mundo dos mortos ou algo do tipo, mesclando ali esse mundo de fantasia com algumas coisas que a gente acaba não entendendo. Algo bem mais impactante, né, na cultura japonesa. A Viagem de Chihiro é um filme insano e, assim, lindo, lindo, maravilhoso. Foi a minha primeira experiência com o estúdio, o que me mostrou que, meu, assim, outro nível, né, de animação. O filme não foi só um marco na minha vida, como também na de muitas pessoas, mas ele também foi um marco para o cinema. Foi esse talvez o primeiro filme que foi lançado, né, mundialmente, praticamente no seu lançamento. Praticamente, que eu quero dizer que foi um ano depois, né, sendo lançado nos Estados Unidos, um ano depois do seu lançamento oficial no Japão, para concorrer no circuito comercial, né, do Ocidente para participar do Oscar. Ele foi lançado em 2002 para concorrer no Oscar, né, em 2003, que é referente aos filmes lançados em 2002. Ele não concorreu em 2001 porque o Oscar é uma premiação americana e não foi lançado, né, em Los Angeles, que é onde o Oscar quer que os filmes lancem para que entre então assim na premiação. Então eles fizeram esse circuito comercial para entrar no Oscar. O filme foi lançado em 2001 no Japão, em 2002 nos Estados Unidos para concorrer no Oscar, beleza? Então essa que é a confusão que muita gente acaba fazendo. Porque o Oscar de 2001 foi o primeiro Oscar, né, de animação, o primeiro ano em que a categoria fez parte da premiação. E quem ganhou esse primeiro Oscar de animação foi nada mais, nada menos do que Shrek. Então, né, a galera acaba confundindo. A Viagem de Chihiro, então, é o meu top 1, o melhor filme do estúdio, na minha opinião. E bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo sobre os 40 anos do estúdio Ghibli. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês comentem aí a sua experiência com o estúdio Ghibli, qual foi o primeiro filme do estúdio que você assistiu, o que o estúdio representa na sua vida. Talvez muita gente nem conheça, né, até os dias de hoje. Provavelmente não assistiu nenhum filme, mas talvez já tenha ouvido falar, né, porque querendo ou não, um grande estúdio que está aí há 40 anos, né? Não é qualquer coisa. Então comenta aí pra gente debater mais sobre isso, beleza? Deixa aqui nos comentários se você concorda com a minha lista, discorda da minha lista, tem alguma outra curiosidade que você queira acrescentar, porque não dá pra gente falar de tudo, senão o vídeo teria, sei lá, 12 horas. Mas enfim, deixa aí nos comentários. Aproveitando, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E claramente continue aqui com a gente. Ó, vou deixar aqui, ó, outras duas recomendações, beleza? Onde você consegue saber um pouco mais das animações. Eu acho que eu tenho aqui também, ó, o vídeo da resenha de O Menino e a Garça, que é bem legal, que vocês podem conferir aí, belezura? Então agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço e fui!